Salve galera, estamos juntos, estamos no ar aqui, diretamente de Teresópolis, na Serra Fluminense, Serra do Rio de Janeiro, onde eu vim dar uma respirada aqui, 2 diazinhos, né, mas trabalhando ainda assim, remotamente aqui, produzindo alguma coisa para o canal. Hoje vou apresentar Placar também, programa 1h da tarde, mas consegui dar uma fugidinha aqui, para pelo menos dar uma respiradinha, ter uma amostra gratisinha aí do feriadão que todo mundo teve no carnaval. Mas vida de jornalista é assim mesmo, não reclamo não. Galera, mas tô aqui pra gente bater um papo sobre 2 assuntos. Sobre semifinal do Campeonato Carioca, tá definida a data, ou estão definidas as datas de Fluminense e Vasco, e não estão definidos por enquanto os locais dos 2 jogos. Só o segundo jogo vai ser no Maracanã. Vou falar sobre isso, sobre favoritismo na semifinal, mas quero trocar uma ideia com vocês sobre as tentativas do Fluminense por Nino, pelo zagueiro que está no Zenit da Rússia e que é pretendido firmemente, adivinha, pelo Palmeiras, que já levou o Arias e agora, cara, quer botar um caminhão de dinheiro para trazer o Nino. O Fluminense deve entrar nisso aí, o Fluminense tem que tentar até o fim trazer o Nino para não deixar ele para o Palmeiras também. Vou opinar, vem comigo. É tapete grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, não sei o que tá faltando, né, cara? Se inscreve aí embaixo, o botãozinho da inscrição e também do like. É tudo de graça e me ajuda demais aqui no meu trabalho. Larga o hype também, tá? Dá uma moralzinha aqui pro Tico. Tá tentando tirar folga, mas não esqueceu do trabalho, não esqueceu de vir aqui bater um papo com vocês. Então, like e hype me ajuda demais aqui, tá bom, galera? E se inscreve também. Bom, gente, deixa eu falar primeiro sobre Campeonato Carioca. Estão definidas as datas de Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense. O primeiro jogo é mando do Vasco, e o Vasco vai mandar, não sabemos aonde ainda, né? Mas primeiro jogo domingo agora, e o segundo jogo no domingo seguinte. Então 2 jogos nos domingos, muito por conta da televisão. A Globo é detentora de direitos do campeonato, comprou o campeonato, né, como a gente sabe, e tem prioridade ou tem palavra decisiva sobre quando quer que os jogos aconteçam para que ela possa transmitir. Então, em poucas palavras, falando em português mais claro, o jogo ele se adequa à grade da televisão. A Globo não quer transmitir o jogo no sábado, por exemplo, porque seria uma solução, né? Antes que o pessoal já comece a se manifestar sobre o primeiro jogo ser no Maracanã. O Vasco queria jogar o primeiro jogo também no Maracanã. Então, teríamos 2 jogos no Maracanã, como aconteceu já na semifinal da Copa do Brasil, e aliás passaram eles, né? Embora o Vasco tenha vencido um jogo, o Fluminense tenha vencido outro, nos pênaltis deu o Vasco. Então eles não estão exatamente tão preocupados em jogar os 2 jogos no Maracanã, se fosse esse o caso. Mas não vai ter como, porque a Globo quer passar os 2 jogos entre Fluminense e Vasco. São mais interessantes do que Flamengo e Madureira, até para audiência. Flamengo e Madureira é uma carne assada, né, galera? Os 2 jogos serão no Maracanã também. O Flamengo vai deitar e rolar. Nem para ir a Conselheiro Galvão para jogar a segunda partida, porque o segundo jogo é mando do Madureira. Teve campanha melhor na primeira fase. Então o Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, mando dele, e o segundo, que poderia ser em qualquer lugar, Volta Redonda, Bangu, Conselheiro Galvão, no Quinto dos Infernos, vai ser no Maracanã também. Então a chance do Madureira, que seria ridiculamente pequena contra o Flamengo, ela simplesmente inexiste, né? Convenhamos, né, galera? Vamos combinar que o Flamengo já está na decisão. Ali é só para cumprir tabela. Do lado do Fluminense e Vasco, não. 2 jogos, nos 2 domingos, e o primeiro jogo, já que não vai poder ser sábado, porque a Globo quer transmitir o jogo no horário dela de futebol no domingo, vai ter que ser no domingo fora do Maracanã. Por quê? Porque o Flamengo, que é um dos concessionários do Maracanã, né, que é dono do Maracanã junto com o Fluminense, o Flamengo joga nesse domingo agora como mandante, e quer mandar seu jogo no Maracanã. O jogo vai ser mais para de noite, mas não daria tempo de no mesmo dia ter uma outra operação de ter Maracanã com Vasco e Fluminense no domingo. A não ser que eles se virem nisso aí, acabem fazendo uma rodada dupla. Não acho impossível isso acontecer não, tá? Mas
sempre envolve o risco aí das torcidas estarem no mesmo estádio, a não ser que um jogo acontecesse às 4, o outro às 8h30, talvez fosse possível, mas aí tem que evacuar o estádio todo, tem que limpar o estádio, não acho que isso aí vai ser a opção viável, não. Acho que eles vão partir para uma situação de jogar no Engenhão, Newton Santos. Nem o Vasco gosta de jogar lá, nem o Fluminense. Jogo em São Januário não pode ser, porque a polícia não garante segurança das duas torcidas presentes. Né? São Januário não tem como ter torcida dividida, e a gente sabe que pelo regulamento desse campeonato é tudo 50% de torcida para cada lado em clássicos, a não ser que abrissem uma exceção e o jogo fosse em São Januário com 90-10, né? 90% de vascaínos, 10% de tricolores, e na volta seria assim no Maracanã, o que eu sou contra, porque esse jogo ou esses jogos tem que ter torcida dividida. Muito mais legal, né? Agora, gente, Fluminense é favorito contra o Vasco? Cara, acho que não. Eu acho que não. O Fluminense vem jogando, na média, um futebol mais regular que o do Vasco. É isso. Faz um tempinho que eu não vejo o Fluminense fazer uma partida ruim. Ruim faz um tempo. Eu diria até mais do que isso. O Fluminense fez um primeiro tempo ruim contra o Botafogo, tá? Mas os dois jogaram mal e o Fluminense jogou alguma coisa. O Fluminense tentou alguma coisa contra o Botafogo, teve atitude, teve pelo menos apetite, iniciativa naquele primeiro tempo contra o Botafogo. Estava mais no campo de ataque, buscando alguma coisa. O Vasco, ao contrário, é um time que tem sido muito irregular. Dentro do mesmo jogo, faz um primeiro tempo tétrico, como fez contra o Volta Redonda, onde podia ter levado 2, 3 gols, e o Volta Redonda teria talvez decidido a classificação ali, e no mesmo jogo, no segundo tempo, fez um segundo tempo ali muito ativo, com muitas oportunidades de gol, empatou em 1-1, foi para os pênaltis, mas poderia ter vencido por 3-1 no segundo tempo, tranquilamente, assim. Tinha levado 1-0, né? Podia ter feito 3, 4 gols no segundo tempo, porque teve uma infinidade, uma coleção de oportunidades erradas pelos seus atacantes ou defendidas pelo goleiro do Volta Redonda. Parecido, de certa forma, com o Fluminense e Bangu no segundo tempo, mas o Vasco ainda finalizou mais naquela segunda etapa. E o Fluminense contra o Bangu fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo ótimo. Então, é um time que se mantém na média num patamar um pouco mais alto de atuações, com mais regularidade. Então, eu vejo o Fluminense chegando para essa final com um certo favoritismo teórico pelo que já fez na temporada. Pelos jogos, pelo desempenho e pelos resultados, né? As duas coisas. O Vasco não ganha de ninguém, cara. O Vasco classificou contra o Volta Redonda de novo sem vencer o jogo. Passou nos pênaltis. E não ganha, não lembro nem a quantos jogos, mas não ganha um tempão. No Brasileiro não ganhou até agora, tem tem um empate e 2 derrotas o Vasco no Brasileiro até agora. Simplesmente. É isso. Então, assim, é um time que tá passando por maus bocados com o Fernando Diniz, né? E tem gente que tem saudade do Diniz, vai entender um negócio desse. Vem numa fase muito ruim, porém, entretanto, cara, clássico, né? E o Fluminense não tem se dado bem contra o Vasco. Tem sido o adversário em clássico que mais tem incomodado, mais tem atrapalhado o Fluminense, e aliás não é de hoje. Né? Embora tenha vencido um jogo e perdido o outro, na semifinal da Copa do Brasil, foi eliminado, e é um adversário que tradicionalmente, mesmo estando melhor, né, numa fase muito melhor, há tantos anos do que em comparação com o Vasco, mesmo assim não consegue ter uma supremacia de vitórias em cima do Vasco. Então eu acho um jogo bem parelho, e aquela situação do Diniz vir com tudo, né, para cima do Fluminense, querendo provar a vida dele, tá precisando provar lá no Vasco, e aquele negócio de querer sempre se provar mais e mais contra o Fluminense, contra os tricolores. Acho que vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense tem como passar? Claro que tem. Acho que é um time, no conjunto, no coletivo, melhor. O Vasco se reforçou muito bem, tem peças muito interessantes. Contratou esse Rojas agora, recentemente, é bom. Spinelli, bom centroavante. Andrés Gomes nem se fala. Então o Vasco se reforçou bem, tá? Eu acho até que deveria ser uma inspiração para o scout do Fluminense. Que a gente sabe que é um scout, assim, muito pouco criativo, que descobre muito pouco o jogador. O Vasco tem contratado bem, então tem as peças lá. Tem alternativas, tem como construir uma equipe capaz de passar pelo Fluminense. O problema lá é o treinador,
que é aquela loucura, né? O Diniz é aquele cara bipolar que no mesmo jogo bota lateral de atacante, ponta de zagueiro, aquelas coisas que ninguém aguenta. Os vascaínos já estão loucos, estão completamente arrancando tudo pela cabeça já. E é um problema deles, né? Problema deles. Então, aquela saída de bola que o adversário rouba e toda hora tem chance de gol cara a cara. Então, esse é o ponto fraco do Vasco. Eles não estão acertados. E o Fluminense, pelo que está jogando, pelo coletivo muito forte, aí sim, um coletivo muito mais acertado hoje, muito mais consistente que o do Vasco, o Fluminense, pelo coletivo, na minha opinião, tem ótimas chances. Repito, chega como teórico favorito, mas na prática eu acho que esse favoritismo é muito pequenininho. Por todas as questões que envolvem um clássico desse tamanho. Galera, sobre reforços, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18. 18 hoje? 18. 18 de fevereiro. E aí, eu tô pensando aqui, gente, 18 de fevereiro o Fluminense não contratou o tal do centroavante. Cá entre nós, vai contratar ainda? Sei não, hein? Eu tô achando que não vai rolar nada, não. E assim, para trazer qualquer um, sinceramente, não traz ninguém, cara. Não traz ninguém. Ah, mas é melhor trazer alguém pelo menos para compor? Se for para compor e não for para gastar 6 milhões de dólares como iam gastar no tal do Coelho, que é um negócio, cara, que eu não sei nem como definir, seria ridiculamente absurdo. For para trazer um cara para compor, beleza, vai lá, busca um jogador da Série B do brasileiro, pega um jogador aí no Campeonato Carioca. Pega lá o Catatal do Volta Redonda, que fez um ótimo jogo contra o Vasco, já jogou até no Vasco, ficou banido aí 2 anos com o negócio de bet, né? Mas é bom jogador, para compor, para estar ali na reserva, para estar, sabe? O Fluminense não tem mais o Lelê, o Fluminense não tem por enquanto o Germancano, que a gente sabe que vai demorar agora ainda mais algumas semanas para voltar. O Fluminense não tem reserva, cara. Tem a molecada da base, né? O Wesley Natan, Kevin Samuel, tem essa galera, mas trazer um cara um pouquinho mais experimentado para estar no grupo, pelo menos, eu traria um cara desse aí, sabe? E poderia ser o Catatal, para ser um cara ali para emergência, sabe? Não é para ser titular, não é para ser solução, mas um cara desse tipo. Mas aí é para trazer um cara de graça, né? Alguém com um salário modesto, alguém que precise estar ali, que quer estar no grupo, e para quem o Fluminense seja uma excelente pedida. Agora, para gastar mundos e fundos para trazer o Júnior Dutra da Argentina, sinceramente não faz sentido. E sobre o Nino, galera? E sobre o Nino? Pois é, notícias dos últimos 2 dias. O Palmeiras está se esforçando, o Palmeiras vai botar tudo na mesa para trazer o Nino o quanto antes. E pelo que se tem de informação, o Zenit já sinalizou o que tem sinalizado ao Fluminense. Só vai liberar o jogador no meio do ano. Ainda que aceite um acordo, não sei nem se eles fechariam um acordo agora. Cara, os russos são muito duros na queda, né? Não sei se venderiam agora para liberar em julho. Acho que eles vão querer conversar só ali em junho, julho, embora o Palmeiras esteja dando sinalizações a eles. E qual é a estratégia do Palmeiras? É botar muita grana na mesa. É botar o caminhãozinho de dinheiro estacionado lá em São Petersburgo, na Rússia. Lugar lindo, tá? Frio, desgraçado, mas é lindo lá. Que é a cidade do Zenit, onde joga o Nino, onde jogou o Gerson recentemente, né, ex-Flamengo que está no Cruzeiro. Enfim, Palmeiras vai com tudo. Dizem que já teria feito uma proposta de 15 milhões de euros e que está reforçando essa proposta em 17 milhões de euros. Galera, 17 milhões de euros pelo Nino, tá? 28 anos, zagueiro, ex-tricolor, que foi vendido pelo Fluminense por 5 milhões de euros, foi do Fluminense para o Zenit. Ah, ele só tinha mais um ano de contrato. Ah, ele no meio de 2024 poderia assinar com outro time. Cara, nada disso aí justifica, nada disso é defesa, é pano possível para justificar uma venda ridícula dessa, de um cara que tinha acabado de ser campeão da Libertadores, assim como a venda ridícula que foi do Alisson. Agora a gente tem cada vez mais comprovado como foram ridículas essas vendas do Nino e do Alisson. Ah, mas era sonho do jogador. Cara, só o Fluminense realiza sonho do jogador. O Nino tem o sonho de voltar ao Brasil e ao Fluminense e o Zenit não quer nem saber. Não é? O Arias
o Arias queria voltar para o Fluminense, não para o Palmeiras. O Wolverhampton não quis saber do sonho dele, o Wolverhampton fez o melhor negócio para eles, né, para o clube, e dane-se o Arias. O Arias foi para onde eles quiseram que ele fosse na hora que eles quiseram. E o Nino, mesma coisa lá com o Zenit. Meu irmão, sonho é para fábula encantada, não para clube de futebol, para dirigente profissional. Então o Fluminense realizou o sonho do Nino, realizou o sonho do Arias e agora está nessa situação iminentemente a ponto de perder mais um jogador para o Palmeiras. O Nino já perdeu o Arias. Dane-se o Arias, né? Hoje em dia a gente pensa assim, mas é um absurdo que o Fluminense tenha se colocado nessa situação de 6 meses depois de vender o cara, ser quase que obrigado a ter que pagar o dobro do que tinha recebido se quisesse trazer o Arias realmente. E o Nino, se o Palmeiras vier com essa proposta de 15 milhões ou 17 milhões, o caso é até pior. O Fluminense teria que, para cobrir essa proposta, teria que chegar a 15 milhões de euros, triplicar o que recebeu. Sendo que no caso do Fluminense, no caso do Nino, não tem, nesse caso, a coisa da cláusula de prioridade. Não. Pode acontecer um leilão ali ad eterno, o Palmeiras depois bota 20, 25 e acabou a brincadeira. Então o Fluminense não tem cláusula de prioridade nenhuma. Se os russos quiserem fechar hoje com o Palmeiras por 5 pirulitos, eles fecham. Então, gente, dito isso, o Palmeiras vai botar essa grana. Para mim tá claro, né, que virou questão de honra para a Leila. Ela está começando a querer demonstrar todo o poderio financeiro que tem. E a Leila vai botar o dinheiro que for para trazer o Nino. O Fluminense tem que entrar nessa aí. O Fluminense deve entrar nesse leilão e deve sacrificar as vísceras, o fígado, suas partes vitais, seu orçamento, seu cofre, deve sacrificar para trazer o Nino? Na minha opinião, não. Mas de jeito nenhum. Assim, eu falo com muita tranquilidade, sabe? Ilan, quanto valeria para trazer o Nino? Até quanto o Fluminense deveria chegar para trazer o Nino? Sinceramente, cara, mas estou falando já no máximo, tá? É máximo do máximo. No máximo 10 milhões de euros, no máximo. O certo, né? Era 8, 7. Ah, mas o 5 não foi muito barato? Foi, mas aquilo foi 2 anos atrás, tá? Já se passaram mais 2 anos, o jogador já está 2 anos mais velho, já não está no auge que estava depois da Libertadores, na verdade a gente nem sabe como está o Nino. O Nino hoje não é jogador de seleção brasileira mais, como era ainda naquela época. Então assim, eu não acho nem que ele tenha se valorizado, ao contrário. A valorização que ele está passando aí é por ter outros jogadores, por ter outros clubes interessados, aí inflaciona o preço dele. Mas vamos lá, pela idolatria, pela qualidade do jogador, 8 milhões de euros, ok. Até 10, cara fazendo um baita sacrifício para ter o Nino de volta, para ele voltar nos braços da galera, ok. Mais do que isso, eu não vejo sentido. Não vejo sentido. Ah, mas o Palmeiras vai pagar 15, 17. Embrulho de presente, deixa o Palmeiras levar. Gente, tem que virar a página, sabe? Nino é ótimo, Arias é ótimo, mas não deu para trazer, ou não tá dando, ou não faz sentido, ou o dinheiro é mais do que ele vale, e vida que segue. Bola para frente. São ótimos, mas o Fluminense é mais ótimo do que eles, é maior do que eles, é mais importante do que eles. Não tem que entrar em leilão para simplesmente arrombar as finanças do clube, porque o Nino é um cara querido. Pô, querido ele é. Se ele quiser vir pro Fluminense, deixa eu contar um segredinho para vocês. Se ele quiser vir pro Fluminense de verdade, ele vai vir pro Fluminense. É a mesma questão do Arias. Mesma questão do Arias. No caso do Arias, era mais grave, né? Era mais fácil ele ter vindo por causa da prioridade do Fluminense. Era só ele dizer que não iria pro Palmeiras. Não queria, como não foi pro Flamengo. Ia forçar, entre aspas, o Wolverhampton a vender pro Fluminense, que eles não iam esperar mais tempo, cair para a segunda divisão e o jogador passar a valer menos. O Fluminense tinha uma proposta ótima. No caso do Nino, o Fluminense também fez uma proposta ótima, dentro, até onde se sabe, do que queria o Zenit, ali perto dos 10 milhões de euros, poderia até, de repente, chegar nesses 10 milhões. Ah, mas o Palmeiras está botando mais. Simples, é só o Nino falar, olha, beleza, tem essa proposta, mas para o Palmeiras eu não tenho acerto, eu não tenho interesse em ir para lá. E aí, a não ser que apareça outro time da Europa, de qualquer lugar pagando os 15, eles vão ter que vender pelos 10, do Fluminense pelos 8. Então, a primeira coisa é, tem vontade, tem fixação do jogador de falar, não, eu quero voltar para o Fluminense de qualquer jeito. Porque se tiver essa fixação, acredita em mim, ele vai vir para o Fluminense.
com o Paquetá acabou indo para o Flamengo porque não queria ir para nenhum outro lugar. E forçou lá o pessoal do West Ham a vender ele mais barato para o Flamengo porque era o único lugar para onde ele queria ir. É simples assim. Ah, não tem essa fixação, ah, não vai rolar isso. Beleza, seja feliz, boa sorte, sucesso no Palmeiras. E o Fluminense? Gente, tem zagueiro por aí. Tem zagueiro no mercado, tem zagueiro na América do Sul. E deixa eu contar um segredinho para vocês, vai custar 1/5 disso aí. Vai custar 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares, 3 milhões de dólares. Claro que tem que ser bem escolhido, claro que tem que ser bem selecionado, claro que os scouts têm que trabalhar. Não estamos preparados para outro Juan Freitas, né? Aliás, quando é que vai acordar o Zubeldia sobre o Freitas? Está começando a acordar, me parece. Já falou sobre isso na coletiva. Mas não adianta falar, tem que agir, tem que trocar, né? Hoje não dá para insistir com o Freitas. Pelo que tem hoje, o Fluminense é Gemes e Ignácio. Ponto. Fecha parêntese. Gente, o Fluminense buscou o Nino no Criciúma. O Fluminense trouxe o Arias do Independiente Santa Fé. São jogadores que vieram a custo baixíssimo, de clubes desconhecidos, ainda como desconhecidos, e simplesmente mostraram trabalho, mostraram valor dentro do Fluminense. Como é possível acontecer em qualquer clube? Acabei de citar exemplos lá do Vasco. Esse Andrés Gomes joga uma barbaridade. E o Vasco pegou aí na molezinha. Então, dá para virar a página, dá para seguir em frente, dá para viver sem Nino e sem Arias. Se pudessem voltar, ótimo. Não podem? Vamos seguir a vida. Vamos achar outro Nino, talvez até melhor, e custando muito menos. Loucuras, sinceramente, não vale. Talvez valesse se ele fosse o Messi, se ele fosse o Beckenbauer. Mas ele é só o Nino, tá, gente? É ótimo, é um queridão, é ídolo, mas é só o Nino. Tá bom? Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Comenta, deixa o like, se inscreve no canal. Ótimo dia para todo mundo, galera. Abraço.